Irmãos, amigos, a paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso básico em Teologia. Nós estamos na disciplina Bibliologia. Tivemos já a primeira aula e hoje nós iniciaremos a segunda aula. Mas antes de iniciarmos, queria pedir a você que ainda não é inscrito ao canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça o seu comentário. E se você está gostando do nosso curso, indique a um irmão, a um amigo, alguém que esteja precisando aprender mais da palavra. Junte-se a nós nessa jornada do conhecimento. Nós vamos estar agora abrindo os slides aqui para nós estarmos comentando a lição. Abrindo aqui os nossos slides, nós vamos estar vendo aqui a origem da Bíblia Sagrada. A gente sabe que Adão viveu 930 anos e passou a história aos seus descendentes, chegando até Moisés, que recebera a ordem da parte de Deus para escrever algo que de agora em diante seria ditado. A gente observa, por exemplo, em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, na parte A que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué. E aí a gente vai observar que a partir de então, a palavra passou a ser escrita, pois até então não há evidência de que houve alguma revelação escrita anterior a Moisés. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores humanos, num período aproximado de 16 séculos, 1.600 anos. E esses autores foram homens de épocas, culturas, e que viveram em ambientes bem diferentes, mas nem por isso deixou de ser uma harmonia, pois um só é quem ditava. No caso, Deus, que é o autor da Bíblia. A gente vai passar aqui para o segundo slide e vamos estar observando aqui a inspiração. O termo inspiração é usado para designar o controle de Deus sobre os escritores da Bíblia no registro da sua revelação. E aí a gente observa que a Bíblia ela foi a inspiração das Escrituras de forma plena e não somente parcial, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e não é mecânica. E a Bíblia também, através da inspiração, ela é completa e não parcial, porque ela não só contém, mas ela é a palavra de Deus. Isso nós podemos confirmar na própria Bíblia Sagrada. Um exemplo da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ainda mais à frente, Hebreus 4:12, vai dizer assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E mais à frente, ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente há na própria palavra de Deus a confirmação de que ela foi inspirada. E o termo inspiração é usado para designar esse controle, como nós já falamos anteriormente. Já no caso, a revelação é todo o projeto redentivo de Deus, tornando visível ao homem, ao passo que a inspiração é o registro dessa revelação.
Então nós devemos crer na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e tem como Deus o seu autor. Ela deve ser lida porque Jesus é o tema central e ela pode ser entendida porque o Espírito Santo é o seu intérprete. E que nomes a Bíblia dá a si mesma? Nós temos a Bíblia falando a respeito dela mesma como o livro em Êxodo 17:14 e Deuteronômio 28:58. Nós temos a Bíblia falando que ela é a Escritura em Êxodo 32:16 e em Daniel 10:11. Nós temos a Bíblia falando de oráculos de Deus, se autodenominando oráculos de Deus em Atos 7:38, Romanos 3:2 e Hebreus 5:12. Nós temos a Bíblia também se chamando de Palavra de Deus em Jeremias 2:31 e em 22:29. Nós temos também a Bíblia se autodenominando a Lei e os Profetas em Mateus 7:12 e em Mateus 5, do 7 ao 14. E por último, nós temos a Bíblia se chamando também de o Livro do Senhor em Isaías 34:16. Mudando aqui o slide, nós vamos ver quais são os materiais em que a Bíblia Sagrada foi feita. Nós temos 3, o papiro, o pergaminho e as ostracas. O que era cada um desses aí? O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos, banhados, lá da região do Oriente. E na entrecasca dela servia para a escrita. Tinha em torno de 2 e chegava até 3 metros a união desses papiros aí. Inclusive, um papiro de aproximadamente 9 metros era capaz de conter todinho o Evangelho de Mateus, por exemplo. Nós temos o segundo material, que era o pergaminho. O pergaminho era a pele de animais que era curtida e era bem melhor do que o papiro. Nós vemos, por exemplo, em 2 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo usando pergaminho nas suas cartas. E o terceiro material são as ostracas. Essas ostracas eram cacos de cerâmica, feito de barro, queimado, e era muito utilizada para inscrições de pequenas notas. Era feita com pincel e tinta de carvão vegetal. Esses eram os 3 materiais que foram utilizados na escrita de alguns textos da Bíblia Sagrada. Na próxima aula, nós vamos estar dando continuação e tirando algumas dúvidas também. Gostou do comentário? Aproveite, compartilhe com um amigo, com um irmão, alguém que esteja precisando da palavra de Deus. Deus abençoe você. Aguardo você amanhã para a nossa terceira aula. Um abraço. Deus abençoe.